Vamos falar de Atenas, gente, essa cidade tão importante para a filosofia, essa cidade grega, que por séculos ela foi o coração da razão. De suas colinas ecoaram as vozes de Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenão de Cítio e tantos outros grandes filósofos. Mas no final do século II a.C., essa voz começou a se calar. Roma dominava o mundo. Atenas já não era uma potência política, mas um símbolo que vivia da sua glória passada. Os romanos a tratavam como uma relíquia viva, respeitada, mas completamente controlada. Até que em 88 a.C., um homem decidiu que Atenas deveria se libertar. Seu nome era Atenião, um filósofo da escola peripatética, discípulo distante de Aristóteles. Ele era um homem culto, eloquente, conhecedor da política, da oratória, era um estadista nato, que em 88 a.C. emergiu como um líder popular. E ele foi eleito exatamente como governador de Atenas, por defender o ideal de libertação da Grécia desse jugo romano. Sua primeira ação foi romper com Roma, se alinhando a Mitrídates VI, que era o soberano da região do Mar Negro, a atual Turquia, que aspirava a libertar o mundo grego do domínio romano. Mas o que Atenião usou da filosofia não foi a prudência, foi a paixão. E aí está seu grande erro, ou como dizem os estoicos, sua grande paixão. Atenião via em Roma o opressor, o estrangeiro que humilhava o espírito grego. E inspirado nas promessas de Mitrídates, assumiu o governo de Atenas e declarou: chegou o tempo da Grécia renascer. Mas, como tantas vezes na história, o sonho se distorceu. O filósofo tornou-se um governador tirânico e a cidade da razão mergulhou na loucura da guerra. No mesmo ano de 88, Mitrídates iniciou uma ofensiva contra Roma, com o apoio de Atenião e outras cidades gregas. Em 87 a.C., Sula faz o cerco a Atenas com seu exército. O porto do Pireu foi bloqueado e a cidade ficou completamente isolada. Atenião desapareceu do poder, talvez morto, talvez deposto, não se sabe, nunca foi encontrado. Em seu lugar surgiu Ariston, outro filósofo peripatético que continuou sua trajetória, continuou a resistência em nome de Mitrídates. O cerco durou longos meses, a fome assolou o povo, os cidadãos atenienses quase não tinham o que comer. As estátuas foram derretidas para cunhar moedas. Atenas, gente, virou uma cidade perdida. A cidade que havia educado o mundo agora só vivia com dor, com sofrimento. Em 88, os portões cederam e Sula entrou em Atenas com suas legiões de soldados e ordenou um massacre. O sangue correu nas ruas da Ágora, os templos foram saqueados, Atenas foi completamente destruída. O tirano Ariston foi capturado e executado, dizem que morto aos gritos implorando por misericórdia. O saque da cidade pelo exército do general Sula foi o golpe final. Atenas nunca mais voltaria a ser o que foi. A biblioteca foi destruída, mestres fugiram, as escolas filosóficas se dispersaram, a cidade que formara Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenão, agora era apenas um símbolo vazio, uma sombra de si mesma. Mas a filosofia sempre sobrevive. E como sempre sobrevive, é por conta do pensamento que não tem fronteiras, concorda? Enquanto Atenas ardia, Posidônio de Apameia, discípulo de Panécio de Rhodes, que também foi escolarca do estoicismo, mantinha viva a chama estoica na ilha de Rhodes, um novo centro de sabedoria do Mediterrâneo. Posidônio, ele uniu a filosofia e ciência, observou os astros meio o mar, ele estudou as emoções e o destino dos homens. Ele foi considerado o último polímata do período antigo. Ele dizia que o universo era um ser vivo, permeado por uma alma, a pneuma, o sopro divino, e que a liberdade verdadeira não estava em vencer impérios, mas em dominar as paixões, o que Atenião não fez. Enquanto Roma dominava as nações, o estoicismo, através de Posidônio, preparava o domínio da mente. A sua influência
chegaria até Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, que dispensa comentários. Os romanos que herdaram o espírito dos gregos e consolidaram a filosofia em Roma. Atenas caiu não apenas por causa da guerra, mas porque seus filósofos esqueceram o que ensinavam. Concordam? Atenião e Ariston provaram que o saber sem sabedoria se torna um instrumento de tirania. Atenção para isso. A filosofia deixou de ser o guia da alma e virou arma política. Tem alguma relação com hoje, não? Foi preciso perder o corpo da cidade para que o espírito da filosofia se libertasse. A história de Atenião é um lembrete. Quando o intelecto serve à vaidade, destrói o que promete salvar. Mas quando a mente se submete ao logos, à razão divina, nenhum império, nenhum tempo pode destruir isso. E por quê, gente? Porque debaixo das ruínas de Atenas ou de qualquer cidade, a filosofia sempre continuará viva, soprando, como uma pneuma estoica nas ilhas, nas escolas e na alma dos que buscaram compreender o porquê de tudo. Isso é filosofar. Atenas caiu, mas a razão filosófica permaneceu. E hoje você pratica a filosofia estoica, por exemplo? Você ajuda a mantê-la viva? É importante na sua vida essa filosofia? E por fim, o quanto ela faz parte da sua vida? Coloque aqui nos comentários. Me conte como é que você vive, como é que você respira, como é que você se relaciona com essa filosofia tão importante. Estou esperando.